Olá, eu sou o Pastor Mateus e hoje vamos falar nesse vídeo sobre o que Deus diz sobre julgar as pessoas. Na Bíblia, diz que julgamos as pessoas não para condenar, mas para distinguir o certo do errado e promover o bem. Então, eu devo ou não julgar os outros? O julgamento pode ser bom ou ruim. Isso é bom quando se trata de distinguir o que é certo do errado, como está em 1 Coríntios 11:13. É mal quando condena uma pessoa impiedosamente, fazendo-a tropeçar, como está lá em Romanos 14:13, que diz assim: por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Jesus também diz que devemos olhar para nós mesmos antes de julgar os outros, porque podemos acabar nos condenando. Então, toda vez que você for julgar, primeiro aponte o seu dedo para você. Se você apontar os erros dos outros, mas faz pior do que eles, você é hipócrita e precisa se corrigir. Mateus 7:1-5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de vos medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É importante lembrar que você não é o dono da verdade absoluta. Só Deus sabe de todas as coisas, e devemos sempre ter muito cuidado antes de julgar. Precisamos saber quando é importante expressar a nossa opinião e quando abandonar o assunto. Também devemos avaliar humildemente nossa opinião e mudá-la se acharmos que está errado. Isso se chama humildade. Mas antes de começarmos a aprofundar mais um pouco, se inscreva aí em nosso canal, curta a nossa página, ative o sininho para que sempre que colocarmos um novo vídeo, você seja avisado e abençoado. E você, sabe o que é o julgamento? O julgamento pode se tomar uma decisão como árbitro ou juiz entre as razões, ou avaliar algo para formar uma opinião crítica sobre isso. A Bíblia fala sobre essas duas maneiras de julgar os outros. Deus é o juiz, e Ele julga todas as pessoas de acordo com suas obras. Ele pode fazer isso porque é completamente reto e onisciente. Na terra temos um sistema judicial que defende a lei, julga os acusados de infringir a lei e pune os condenados. Um bom sistema judicial se esforça para ser imparcial e justo, imitando a Deus. Então, nas questões menores que não requerem um tribunal, as pessoas recorrem aos mais velhos, mais sábios ou com mais autoridade para resolver problemas e disputas, como está lá em 1 Coríntios 6:5. No nível pessoal, todos veem o que está acontecendo ao seu redor e tentam julgar se é bom ou ruim. As conclusões que você tirar serão sua opinião ou seu julgamento, que o ajudarão a decidir como você deve agir. Deus é justo? Por que permitir a injustiça? Como expressar minha opinião sem um julgamento? Todos nós temos direito às nossas opiniões e a sermos ouvidos. Às vezes é necessário repreender o irmão. Quando isso acontece, o que devemos fazer? Faça tudo com amor. Os amorosos não querem condenar o irmão, mas ajudá-lo. Analise tudo de acordo com a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 5:21, diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom.
Sua opinião é realmente bíblica? Cuidado com as aparências. Esforce-se para se conhecer bem, o suficiente para fazer um julgamento justo. Em João 7,24 diz: não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Olhe para si mesmo antes de falar. Você é um bom exemplo dos princípios que defende? Se não, admita. Seja sincero, mas compreensivo. Tente entender o outro lado da questão. Tolerância. Tolerância é apoiar amorosamente aquelas ações que você considera erradas. Não é concordar, nem ficar calado sobre o assunto. Evite discussões. As discussões geralmente levam a palavras duras e desentendimentos entre as pessoas. Se a conversa for nessa direção, desista. Assim como está em 1 Coríntios 11,16. Vemos um outro exemplo lá no capítulo 8 do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Há o relato de um fato que todos nós conhecemos. Uma mulher pega cometendo adultério. Era de manhã cedo e um pequeno grupo via Jesus Cristo ensinando na praia. De repente, outro grupo de pessoas apareceu, trazendo consigo uma mulher assustada. Um termo mais preciso seria medo. Ela foi jogada aos pés de Jesus. Todos conhecem essa história. Mas veja, a maldade dos humanos. Os humanos são maus, são terríveis, são horríveis. Dois fatores podem ser observados nessa situação. Por um lado, a multidão queria se divertir à custa da vida daquela mulher, como se fosse um show. Por outro lado, os escribas e fariseus queriam colocar Jesus em um beco sem saída. Se Jesus concordou em executar essa mulher, então seu ministério de amor foi uma farsa. Por outro lado, se Jesus decidisse perdoar a mulher, estaria violando a lei mosaica, o que não pode acontecer porque ele mesmo afirmou que não veio para abolir a lei mosaica, mas para cumpri-la. Nós humanos temos uma tendência natural de descarregar nossas frustrações e infelicidades em quem não tem nada a ver com a nossa dor. A justiça de Deus. Jesus esperou mais alguns minutos até que a multidão que carregava pedras pedisse a Jesus uma posição, uma declaração, uma decisão, um veredicto. Jesus levantou-se e disse algo inesperado. Ele não disse sim e não disse não. Mas não importa o quão forte, eficaz e afiada foi sua resposta. Quem for inocente, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que a multidão se dispersou aos poucos. Todos eles foram para casa, condenados por suas próprias consciências, deixando apenas a mulher e Jesus. Jesus não disse: quem não for adúltero, atire a primeira pedra, dando a entender que aqueles que não eram adúlteros poderiam condenar a mulher. A exigência e qualificação que Jesus fez para que alguém pudesse condenar aquela mulher era uma condição intransponível, sem pecado algum. A justiça humana é falha. Ainda assim, pensamos que podemos atirar pedras naqueles que cometem crimes que não cometemos. Ou seja, pensamos que podemos condenar adúlteros porque não cometemos adultério, ladrões porque não roubamos, e assim por diante. Olhamos para os pecados dos outros e nos julgamos melhores do que os outros. Quando condenamos alguém, nos declaramos melhores do que a pessoa que condenamos. Quem dentre nós pode olhar sinceramente para os céus, confiando na santidade e pureza do próprio Deus, para pedir, exigir e reivindicar qualquer coisa de Deus? Lembre-se que pecado não é apenas matar, roubar e estrupar, como muitos pensam, mas pecado é tudo aquilo que fere, ofende, fere e entristece o coração de Deus e o Espírito de Deus. Quando não aceitamos que somos pecadores, já estamos pecando contra Deus.
quando não aceitamos que somos pecadores, estamos falando que o ministério de Jesus não serviu para nada. Você pode dizer que não é culpado para condenar os culpados? Lembre-se que o fato de você não ter cometido o mesmo pecado da pessoa que está condenando não o autoriza a fazê-lo. Ainda mais se o pecador for você mesmo. Não importa o que fazemos ou deixamos de fazer. O que importa é se cremos na misericórdia, perdão, regeneração e amor de nosso Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento, por essa palavra de sabedoria, Pai, para todos nós. Senhor, eu oro agora, Senhor, para todos que estão ouvindo aqui, para que o Senhor nos perdoe, Senhor, se estamos julgando as pessoas, Pai, se estamos apontando os dedos antes de apontar para nós mesmos, se estamos sendo injustos, Pai, com as pessoas. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, meu Pai. Nos ajude, Pai, a ver como o Senhor vê. Pai, coloca um novo coração dentro de nós. O Senhor coloca um coração perdoador, um coração cheio de sabedoria celestial. Coloca, Pai, uma mente que seja cativa ao Senhor em nós, Pai. Senhor, afasta de nós, Pai, o inimigo das nossas almas, Senhor, que quer a todo momento nos acusar, Pai. Senhor, tira agora todo o mal de perto de nós. Tira agora, Senhor, todo o mal de perto de nós. E Espírito Santo, nos encha com a sua presença, para que nós sejamos maduros, Pai, antes que nós possamos abrir a nossa boca para falar de alguém, Pai. Ou também, Pai, muitas vezes, de abrirmos nossa boca para falarmos de nós mesmos. Nos dá sabedoria, Senhor, para que tudo que saia da nossa boca sejam palavras de bênçãos, Pai, e não de maldição, Senhor. Pai, nos corrige se estamos precisando ser corrigidos. E eu peço perdão, Senhor, em nome de todos que estão nos ouvindo agora aqui, e que nós possamos agora que entendemos, Pai, sobre um pouco mais da sua justiça, Pai. Seguir, Pai, seguir esse caminho que é te seguir. Seguir ao Senhor Jesus. O nosso amor está em Ti, meu Pai. Nos abençoa com a Sua presença. Ô Espírito Santo, Você é lindo. Nos encha, Espírito Santo, com a Sua sabedoria. Nos encha, Espírito Santo, com o Seu amor. Venha, Jesus, Deus poderoso, nós Te amamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Te dou graças, Pai, por cada palavra dita nesse vídeo agora. E que cada pessoa que está ouvindo seja abençoada, Senhor, através do nome de Jesus. Deus os abençoe, meu irmão. Até a próxima.